Tudo bom? Primeiro ano da Escola Jardim do Éden, vamos para mais uma aula de Química. Vamos falar de princípio dialogado, tá? Mas antes de começar, eu peço que você leia a página 90 a 93 e faça os exercícios da página 93 e 94, aplicando seus conhecimentos 2, 3, 4, 6 e 7, tá bom? Então, se você se perdeu aí no meio da minha fala, volta o vídeo e escuta de novo. Eu falei as páginas para você ler e os exercícios para você fazer, tá bom? Então vamos para a aula. Princípio de Avogadro. Então o que diz esse princípio, tá? Eu escrevi aqui para você. Ó, gases que possuem o mesmo volume e estão sob as mesmas condições de temperatura e pressão também possuem o mesmo número de moléculas. Você pergunta assim, tá, mas o que isso significa? Então vem comigo. Ó, possuem o mesmo volume e estão sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Então se eu tenho gases diferentes, certo? Sob as mesmas condições de pressão e temperatura, eu vou ter o mesmo número de moléculas, ou seja, eu vou ter o mesmo número de mols, certo? Então, se eu tenho 1 mol de CH4, que é o gás metano, e tenho 1 mol de CO2, que é o gás carbônico, os dois vão ter o mesmo volume sobre as mesmas condições, tá certo? Então, vamos lá. Volume molar. O que é volume molar? Ó, escrevi de novo. Ó. É o espaço ocupado por 1 mol de substância sob condições definidas de T e P, temperatura e pressão. Então, esse é o volume daqui, ó, que eu acabei de dizer. Esse volume, ó, se eles estão no mesmo volume, que volume é esse? Então, se é 1 mol, ele vai se chamar de volume molar, tá certo? Então, o volume molar para os sólidos e líquidos, ele varia bastante, tá? Então, ele varia muito. Se uma substância é sólida ou ela é líquida, o volume molar dela vai mudar. Mas, para os gases, o volume molar é igual a 22,4 litros na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Tá bom? Então, 0 graus Celsius e 1 atm. Tá? 0 graus Celsius, 1 atm. 1 atm é o quê? Uma atmosfera. Essa pressão que exerce sobre nós aqui, tá bom? Na Terra. Então, 0 graus Celsius, 1 atm, o volume de qualquer gás, de 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros, tá bom? Somente nessa condição aqui, ó, 0 graus Celsius e 1 atm. Se não, é preciso fazer um cálculozinho para descobrir o volume molar, tá bom? Então aguarda aí que eu vou falar sobre outro pedaço da aula. E fala, moçada, voltando aqui, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre balanceamento de reações, bem rapidinho, tá bom? Ó, balanceamento de reação, o que é isso? Ela tem como objetivo igualar as quantidades de átomos nos reagentes e nos produtos. Tá, mas como assim? Quando a gente está falando de reação química, a gente tem a parte dos reagentes e a parte dos produtos. O que é isso? Eu vou ter um material que vai reagir, certo? Que são os meus reagentes. Então eu vou misturar uma coisa com outra, elas vão reagir e vão dar uma outra coisa. Essa outra coisa é o meu produto, certo? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Essa síntese aqui é chamada de síntese de Haber-Bosch, ok? O que é essa síntese aqui? Ó? Ela pega o gás nitrogênio, o gás hidrogênio e transforma em amônia. Essa aqui foi muito importante, porque isso aqui é utilizado em fertilizante, tá bom? Então antes disso aqui, ó, isso aqui permitiu que a gente tivesse maiores produtividades no campo, certo? E conseguisse produzir muito mais com muito menos, certo? Então, só que se você observar aqui, ó, eu tenho 2 nitrogênios, 2 hidrogênios, né? E aqui formou NH3, então aqui eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Como é que eu resolvo esse problema? Certo? A gente sabia que reagia esses dois e sabia que formava isso, né? Então, como isso é possível? A gente tem que balancear a equação, certo? A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar coeficientes aqui estequiométricos, tá bom? Para quê? Para poder igualar a quantidade de átomos nos meus reagentes e no meu produto. Tá, vamos lá. Eu tenho 2 nitrogênios aqui, então eu tenho que ter 2 nitrogênios do outro lado, certo? Então eu vou multiplicar por 2 aqui, ó. 2, certo? Então aqui eu tenho 3, tenho duas
amônio, são 2 vezes essa molécula. Então, cada molécula tem 3 hidrogênios. Então, eu vou ter 6 hidrogênios desse lado. Voltando, ó. 2 vezes 3. Por quê? Eu tenho 2 moléculas de NH3. Então, eu tenho NH3 aqui, NH3 aqui. Então, nessa aqui eu tenho 3 hidrogênios, nessa aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, 3 mais 3, 6. Certo? Então, aqui eu tenho 2. Por quanto eu tenho que multiplicar esse aqui para dar 6? Tem que multiplicar por 3. Por quê? 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o que eu fiz? Eu peguei 3 moléculas de H2. Então, eu pego H2, H2, H2. Tá? Então, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Somou 2, 2, 2, 6. Certo? Então, aqui, ó, balanceei minha equação. Tá? O que significa? Que eu precisei de uma molécula de N2, 3 moléculas de H2, para formar 2 moléculas de NH3. É isso que é meu balanceamento. Ok? Então, eu vou ter as quantidades iguais de átomos aqui. Tá bom? Ó, eu já falei para você fazer o exercício ó, no começo dessa videoaula. Volta lá se você não viu, não lembrou, para você fazer. Eu vou começar aqui com você, por isso que eu pedi para você começar a partir do exercício 2, porque eu vou fazer o exercício 1 aqui, certo? Ele diz o que, ó, eu botei resumido, tá bom? Ó, aqui ele tem 30 gramas de N2O, tá? E ele quer saber qual é o volume ocupado por esses 30 gramas desse gás. Aí como é que eu vou saber isso? Tá, caiu aqui. Como é que eu vou saber isso? Né? Eu tenho que saber primeiro, né, a massa molar, tá? Do nitrogênio, ela vai ser 14, ok? 14 gramas por mol. 14 gramas por mol. A minha massa molar do oxigênio. Massa molar do oxigênio igual a 16 gramas por mol. Mas por que eu preciso saber disso? Porque eu sei que quanto... Ó, N2O é um gás, ele até diz no enunciado, tá bom? Então, ó, eu sei quanto que 1 mol desse gás vai ocupar, tá certo? Então, 1 mol desse gás, eu tenho... Quanto? Eu tenho 2 nitrogênios, então eu vou ter que somar 2 nitrogênios, ó, 14 vezes 2, ok? Mais 16. Isso aqui vai ser igual a quanto? 28 mais 16, 38, 44, é isso? 44 gramas em 1 mol. É isso, 28, 38 mais 6, 44. Certo? 44 gramas por mol. Certo? Então, se eu tenho 44 gramas, ele vai ter 22,4 litros. Certo? Se eu tivesse essa massa aqui, eu teria 1 mol. Se eu tenho 1 mol, eu tenho 22,4 litros de volume ocupado. Agora, mas eu não tenho 44. Eu tenho 30 aqui, ó. Então, só fazer, ó, 30 e aqui X. Então, você faz uma regra de 3. Certo? Aí você vai, X é igual a... Então, fazendo essa conta aqui, ó, 44 vezes x, 22 vezes 30, passando um para o lado para o outro, isolando x, eu vou ter o volume igual a 15,27 litros, ok? Aproximadamente, dá uns valores quebradinhos aí, você pode aproximar para 15,3, tá bom? Então, 15,27 litros é a sua resposta, tá bom? Então aqui você tem que lembrar dos seus conteúdos anteriores, ok? De mol, para você conseguir fazer essa regra de 3 e você achar quantos litros você vai ter nesse caso aqui, certo? Então, por essa aula é isso, ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários para eu ficar sabendo e poder te ajudar, tá certo? Então, até mais e a gente se vê na próxima aula.